E antes de passar a palavra por fim aqui para o professor, eu quero fazer um simples convite para vocês. O meu convite agora é para que você escute com presença o que virá a seguir. É uma escutativa. Com vocês, com muita alegria, professora Silvia Zuf, por favor, tenha a palavra. Muito bem, obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Me senti chique aqui com essa apresentação inicial, pela parceria também. A gente fez e construiu ao longo desses dias todos, dessas semanas, uma proposta aqui de conteúdo, né, que faça sentido, principalmente com a realidade das empresas, que eu acredito que grande maioria de nós aqui estejamos convivendo no dia a dia, né, seja em ambientes empresariais, educacionais ou sociais. Nós convivemos com pessoas, com equipes e com lideranças. Então, aqui a gente tem hoje uma intenção genuína, né, de construir esse conteúdo. Mas antes disso, gente, eu sou muito curiosa para conhecer as pessoas. A minha trajetória toda da minha vida, desde o dia que eu saí de casa, e eu vou contar uma coisa para vocês aqui que o Rodrigo já falou, né, que eu sou ex-religiosa. Assim, geralmente as pessoas não entendem bem o que quer dizer, eu digo ex-freira. Mas vocês ainda têm hoje, quem está chegando aqui que eu conheço, tem a chance de conhecer, além de uma ex-freira, tem um ex-frade aqui, que é o Malone. E além de conhecer quem é ex, vocês vão conhecer uma atual, que tem a irmã Gabriela aqui, que foi minha colega nos tempos de que eu era religiosa. Então tenho um orgulho incrível e que saudade, e carinho que você está aqui, Gabriela, que bom. Que agora me veio aqui várias memórias quando eu vi você entrando. E memórias de muito afeto, assim, e muita história que a gente construiu ao longo desses anos. Então, que bom, que privilégio ter a sua presença aqui com a gente e a presença de outras pessoas que estão chegando aqui conosco, porque cada um de nós, gente, carrega eu sempre digo que a gente carrega muita experiência, muita história da nossa vida. Então, rapidamente, só para eu saber de quem é que está passando mais frio aqui, tô rindo porque eu não tô mais no Rio Grande do Sul, tá? Mas eu gostaria de saber o nome, de onde vocês estão falando e qual é a atuação de vocês hoje. Se é empresa, que área, se é RH, não é? Se é ambiente educacional, social, só porque o conteúdo que a gente vai conversar, para ele ir fazendo sentido também para tudo que a gente for conversar aqui. Pode ser? E para a gente ir rápido aqui, porque o tempo, como diz Lulu Santos, né? Ele escorre pelas mãos. Eu vou chamar uma pessoa, essa pessoa se apresenta e já chama a seguinte, um outro nome aqui na tela. Pode ser? Então, rapidamente aqui, eu vou chamar a irmã Gabriela, que eu já comecei apresentando. Era isso mesmo. Aí, só para saber de onde que a gente está falando aqui para a gente começar a aquecer a nossa conversa. É isso mesmo. Gente, então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa Masterclass, né? Já fomos acolhidos. E eu digo que muito bem acolhidos no início, porque o Malone e o Rodrigo, eles prepararam a música que já estava nos abraçando na porta de entrada aqui no Zoom, né? Então foi super gostoso de escutar, justamente porque vamos falar agora de uns temas que eles são bastante sensíveis, né? Porque passa pela nossa saúde mental, pelo nosso corpo, pela nossa integridade como seres humanos. Então é muito importante. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou dizer para vocês, eu sou gaúcha, né? Eu morei os últimos 7 anos em Porto Alegre, mas hoje moro em Belo Horizonte, faz um pouquinho mais de um ano. Então meu sotaque é bem misturado. Tem horas que vocês vão perceber que é mais gaúcho, tem horas que o pessoal de Minas vai achar que eles não acham que eu sou de Minas. O meu R sempre chega primeiro. Mas às vezes dá para dar enganada quando eu falo ai, nu e assim, ó, para você ver, a gente dá em caminho. Mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E a ideia, vocês estão vendo aqui a minha tela? Acho que vocês estão vendo a tela errada. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu te ajudo. Quando tu compartilhar, eu te aviso. Então tá bem. A Agora tela chegou, só não tá em tela cheia. Vamos ver. Masterclass. Agora. Hum, eu vou ter que só virar aqui, só para um segundinho aqui, e eu já resolvo, porque ele fica com a tela dobrada. Agora vai. Agora vocês estão vendo novamente a tela aqui? Estamos vendo. Não tá em tela cheia, mas dá pra ver. Agora dá Agora. pra ver. Tudo certinho. Então tá bem. Deixa eu só aumentar aqui, que aí eu consigo ver vocês também.
que é importante. Gente, então aqui, para aquecer a nossa conversa, um convite que eu sempre faço para vocês é que fiquem à vontade no decorrer aqui do nosso tempo para trazer perguntas, tanto colocar comentários ou perguntas no chat, mas também se vocês tiverem interesse, quiserem participar, abrir o microfone, fiquem à vontade, porque qual que é a intenção, né? Quando a gente está fazendo a proposta de um percurso de reflexão, a gente faz com base naquilo que a gente teve a intenção de construir, mas a construção e o resultado, ele vai se dar muito por aquilo que a gente construir coletivamente. Então, esse resultado, ele com certeza, ele é muito mais potente, mas ele é só instigado por um fio condutor inicial. Mas a potência dele a gente constrói aqui no nosso coletivo e é isso que torna lindo as relações humanas quando a gente aproveita essa inteligência coletiva. Então, os meninos aqui, o Rodrigo me apresentou, trouxe para vocês um pouco do meu currículo, né, da minha trajetória. Me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Vocês vão ver que eu gosto bastante de estudar, faz parte da minha vida. A educação sempre foi um pilar que eu vi tanto a minha vida quanto a vida de tantas outras pessoas sendo transformadas, e hoje eu vejo isso dentro das empresas. E por isso que a minha empresa se chama Zulfa Aprendizagem Corporativa, porque ela é uma forma de honrar a história da minha família genuinamente, porque a gente honrar a história da família não significa que a gente não reconheça também as sombras, mas é quando a gente acolhe ela na totalidade e sabe da potência que carrega a nossa própria história. E a aprendizagem, porque a gente fala da aprendizagem enquanto um vetor, né, de desenvolvimento humano. Então, tenho atendido aí nos últimos anos empresas grandes no Brasil, ando muito pelos estados, então a cultura, né, do nosso país é algo que eu amo demais e o quanto que isso influencia também a nossa formação de mentalidade, as nossas crenças, a forma como a gente olha para o trabalho. Então é com esses insumos todos que eu venho trabalhando nos últimos anos. A minha metodologia, ela é baseada de trabalho muito na escuta, de entender os locais que eu estou atuando, porque cada cultura dentro da empresa é única, então não existe uma receita de bolo. Digo sempre isso, gente. Existe melhores práticas que podem nos inspirar, mas não existe receita que vai fazer um copia e cola e funciona. Então, eu trabalho muito com olhar customizado. Depois, o design, enquanto design de aprendizagem, que é construir qual que é a melhor experiência de aprendizagem e, por fim, facilitar essa aprendizagem dentro das empresas, com lideranças ou com equipes, e entregar resultados, porque dentro das empresas a gente precisa, né, cada vez mais ter consciência desses indicadores que a gente está mexendo quando desenvolve treinamentos, e também os resultados que isso impacta dentro das empresas. Então, hoje, aqui tem um pouco desse portfólio das empresas aí que eu tenho atuado. Vocês vão ver que eu já andei bastante na Serra Gaúcha também, né? Caxias do Sul, Porto Alegre, hoje aqui em Minas e em outros estados do nosso país. E trabalho, gente, trabalhei muito com muito foco em diversidade e inclusão. Hoje, olhando um pouco, abrir um pouco mais esse guarda-chuva, porque a aprendizagem é em si o que chega primeiro. Pensar soluções de aprendizagem estratégicas é o que chega primeiro hoje em relação ao que eu entrego, mas um dos temas que eu tenho trabalhado muito, principalmente com liderança, diretoria e conselhos, é cultura inclusiva, diversidade e inclusão, segurança psicológica e diversidade geracional, porque a gente está todo mundo falando aí dentro das empresas, né, da geração Z. Então a gente precisa olhar para que, né, o que tudo isso está querendo dizer para nós. Então, me apresentando aqui, falando um pouco dessa trajetória, porque isso vai agregando experiência, a gente tem olhares também aqui diferentes, né? A gente vem ou do ambiente acadêmico, ou a gente está vindo no ambiente organizacional, administrativo, ou estamos no Rio Grande do Sul, no Rio, São Paulo, Minas Gerais. A gente está trazendo uma perspectiva de entendimento e de experiência. E o convite aqui é que a gente olhe para a temática, que foi a temática convite para a nossa masterclass, que é pensar o custo invisível, saúde mental e as relações de trabalho. E quando a gente está falando de custo, gente, é custo para todo mundo, né? É o custo que vai mexer lá na empresa, é o custo nosso enquanto pessoa e é o custo para a empresa. Então, quando a gente consegue olhar para isso, a gente entende que quando o adoecimento, ele não é algo individual, mas o adoecimento e esse custo invisível, ele é algo coletivo e que impacta todas as organizações que estão nesse entorno das relações de trabalho. Então, essa temática ela foi intencionalmente escolhida, né, para a gente poder conversar a respeito disso. E dois combinados e convites, e mais o Rodrigo que trouxe no início, né, esse convite para um estado de presença.
A gente sempre diz, e foi algo que eu aprendi com o próprio Malone, né, de tantos outros locais que a gente atuou, e hoje eles conduzem isso perfeitamente no Centro Inspirare. Estado de presença hoje, gente, é, digamos, um dos bens mais valiosos que nós temos, porque a gente disputa a nossa atenção, estou disputando a atenção de vocês com muitas outras coisas que está acontecendo. É o computador, que existem várias outras telas, é o celular, são as pessoas que estão na nossa volta. Então, o quanto que a gente consegue reter a nossa presença nesse momento, eu digo que é um presente, é o maior presente que a gente pode dar para nós mesmos e que a gente pode dar para as pessoas, porque digamos que é o mais difícil hoje é a atenção das pessoas, e por isso que é o bem mais disputado também no dia a dia, né? Seja no trabalho, no marketing, né? Em tantos outros locais que a gente passa, tudo quer disputar a nossa atenção. Então, trazer a nossa presença aqui com certeza vai ser mais rico e rica aqui as nossas trocas. E também a abertura, porque a gente também tem informações diferentes. E o legal é a gente trazer a nossa perspectiva aqui para nossa conversa, justamente pela essa diversidade de experiências. Mas também eu vou trazer uma perspectiva que vai tocar temas e situações que elas são sensíveis, então, é sempre um pedido que eu faço de permissão, muitas vezes, porque essa abertura, gente, às vezes ela também traz um pouco de desconforto para nós. Desconforto em relação ao que a gente muitas vezes está vendo, ou a gente vê, mas às vezes não quer acreditar no que está vendo, ou às vezes as nossas crenças, elas nos criam um cenário ali que não é exatamente a realidade. Então, é um convite à abertura e permissão para que a gente possa aqui, talvez, pensar a partir de outras perspectivas. Como uma das nossas referências, a Amy Watson, né, referência em segurança psicológica, nos diz, é que é impossível aprender aquilo que a gente já sabe. Então, se a gente acha que já sabe, né, por que que a gente não existe perspectiva ou possibilidade de aprendizado nesse lugar? Então, são esses dois combinados. E mais, gente, o objetivo aqui da nossa conversa, quando a gente está falando em custo invisível de saúde mental no trabalho, é refletir, gente, sobre essas situações que todos os dias elas são experimentadas por nós no trabalho e que muitas vezes levam aí milhares de pessoas ao adoecimento. Então, podem levar a nós, a gente pode já ter passado por situações assim, eu já passei. Pode ter passado, pode ser que tenham pessoas conosco aqui que estejam passando por situações de adoecimento no trabalho, ou a gente conhece alguém. A pergunta hoje que eu faço, né, quem de nós não conhece alguém ou conhece alguém que está num processo de adoecimento relacionado ao trabalho? Acredito que é impossível não conhecer, né? Eu conheço algumas. É triste essa constatação, né? Os números nos mostram aí dados alarmantes, mas hoje, muito da nossa conversa terapêutica também, né, na terapia, tem relação com o nosso trabalho. Só que aqui, gente, o objetivo é fazer essas reflexões no que tange olhar para as relações de trabalho. Eu não vou trazer a perspectiva do indivíduo em si, mas sim do quanto que essas relações de trabalho elas impactam esse dia a dia. Porque, gente, com esse objetivo aqui de reflexão e de recorte, a ideia é que a gente possa aumentar a nossa consciência sobre o que isso significa na perspectiva coletiva, desenvolver também uma leitura mais crítica sobre essas relações que a gente vivencia, porque o que tem acontecido hoje? A geração Z nos traz vários elementos que nos colocam num lugar de extremo desconforto e às vezes de irritação, né? Porque é para eles que a gente volta. Mas muitas vezes, gente, eles estão nos fazendo também pensar sobre padrões que sempre foram aceitos dentro do trabalho, que talvez a gente tenha que repensar. Então, o desconforto, a gente precisa olhar numa perspectiva também que talvez está nos ajudando a sair de um lugar de adoecimento. Então, é sempre bom pensar também a partir disso. Oferecer caminhos práticos, e aqui os caminhos que eu vou trazer, gente, é muito condicionado a ambientes de trabalho. O que que as empresas podem fazer, o que que os RHs podem fazer. Se a gente está falando aqui de ambientes também educacionais, o que que dentro desses lugares a gente pode fazer, instituições religiosas também, porque onde existe equipes de trabalho, existe lugares onde pessoas estão no dia a dia, né, exercendo a sua atividade laboral, existe perspectiva para a gente trabalhar a saúde mental e falar isso, trazer isso para a dimensão de trabalho.
Então, também estimular essa corresponsabilidade, porque também, gente, não é aqui levar toda a discussão como se a empresa, por exemplo, fosse a única responsável, mas sim entender toda a responsabilidade que está em torno quando eu estou falando das empresas, mas eu não estou inocentando ou tirando também a responsabilidade individual. Mas a gente precisa ter um olhar mais sistêmico e mais crítico sobre esse ecossistema como um todo, certo? E para isso, gente, o Dejurs, que eu sou muito fã do que ele traz, ele nos diz justamente, né, que o sofrimento no trabalho não é um problema do indivíduo, mas um sintoma do modo como o trabalho está organizado. Então, é a partir do Dejurs, que eu sei que ele é estudado na psicologia, mas a gente que olha muito para o social também, estuda ele, né? Justamente para pensar a forma como o trabalho é organizado hoje. Se a gente está falando de saúde mental nesse tempo histórico, gente, é porque a forma como o trabalho está sendo organizado hoje precisa ser repensado. E existem hoje, falei das novas gerações, mas existem muitos fatores que estão nos levando a repensar esse lugar. E para isso, gente, eu trouxe um estudo de um caso aqui para contar para vocês, baseado em fatos reais, tá? E aí vocês me dizem o quão real isso é, se vocês já vivenciaram. Mas justamente para aquecer ainda mais a nossa conversa. Eu trouxe uma história aqui para vocês que é do Marcos, tá? Aqui diz o seguinte, ó, vou ler para vocês porque é curtinho. Na equipe liderada por Marcos, o lema é claro: aqui só fica quem dá resultado. As metas são expostas em painéis semanais. Quem não atinge a meta vê seu nome em vermelho em destaque em frente a todos. A cobrança é direta, às vezes com frases como: se não aguenta pressão, peça para sair. Trabalhe como um homem. Nada de mimimi comigo. Em meio às reuniões, piadas com tom machista, homofóbico e capacitista são comuns, sempre seguidas de risos ou silêncios constrangidos. Para muitos virou normal. Marcos, que é o líder, tolera as piadas e muitas vezes é ele quem faz. Não é uma liderança presente, costuma ficar na sua sala e aparecer apenas para cobrar as pessoas. Nos últimos meses, 4 pessoas pediram demissão e as outras 3 estão afastadas por questões de saúde. Quando questionado, Marcos responde: o time está mais forte agora. Só ficou quem tem perfil de alta performance. Aí, já escutaram essa história em algum lugar? Alguma relação, gente? Já viram isso acontecer? Alguém tá rindo aí para mim, porque eu acho que tá muita realidade aqui, né? Gente, aqui é baseado em fatos reais, tá? Eu já passei por várias empresas, aqui foi só um compilado de coisas aí que eu já escutei. Mas aqui eu trouxe umas perguntas a partir desse caso aqui para a gente refletir. Gente, esse ambiente, estou trazendo as perguntas para vocês e gostaria ao menos de ouvir umas 2 pessoas, tá? Esse ambiente é saudável? Ou qual o custo de ambientes como esse? Por que ainda tratamos saúde mental como um problema individual quando muitas vezes é o ambiente que tem grande influência nesse adoecimento? Ou como podemos cuidar da saúde mental no trabalho sem reduzir esse cuidado à responsabilidade individual, ignorando os impactos da cultura organizacional e das relações que nos cercam? Quem gostaria aí de aquecer a nossa reflexão, umas 2 vozes aqui só para a gente, para eu escutar um pouco como é que é esse caso e essas perguntas chegam em vocês. Eu já estive num ambiente de trabalho parecido, onde semanalmente tinham, reuniões de organizar as demandas para frente, revisar as demandas passadas e tinha, bem o que estava constando ali, listado as entregas de cada um da equipe, em frente aos colegas e até aos sócios responsáveis pelas áreas. E era impressionante a rotatividade, assim, era um escritório de advocacia de grande porte e piadas assim, tratamentos com cunho preconceituoso eu não cheguei a ver explicitamente, mas implicitamente
se manifestavam algumas desvalorizações, assim, em relação aos colegas, atrelando alguma característica da pessoa com a sua baixa performance. E concluindo, assim, o que era bem alta a rotatividade e, e aparentemente muitas pessoas acabavam desenvolvendo alguns problemas em razão da organização, assim, que estava sendo implementada no trabalho. Eu posso falar também. O Gustavo falou, me remeteu a uma coisa que eu vivi muito quando eu era gestora numa universidade, que a gente tinha os faróis vermelhos e os faróis verdes. E esses faróis vermelhos, faróis verdes, eles eram disparados toda sexta-feira nas nossas metas de coisas que a gente tinha que cumprir entre nós, gestores. E é interessante porque na época, como que essas coisas não eram tão faladas, né? Eu acho que o grande ganho agora é porque assim, a gente nem reconhecia que a gente sofria assédio moral. Hoje eu entendo perfeitamente como que aquilo era adoecedor e como que a gente estava vivendo assédio moral. Mas essas coisas eram veladas, né? Então a gente simplesmente já chegava sexta, já dava aquele desespero, porque lá vinham os faróis. E é algo muito constrangedor, né? Exatamente, isso leva ao constrangimento, né, que é uma característica de assédio. E os exemplos que vocês trouxeram, eu passei por, tanto como consultora ou como colaboradora, quando eu trabalhei em empresas, eu já passei por situações muito parecidas. Então, o que que é importante, às vezes, a gente separar, gente? A questão não é a cobrança, o problema não é a alta performance que se confunde. O problema são as escolhas que se faz para cobrar a pessoa levando a situações de humilhação, de vexatórias e os mecanismos para cobrar. Eu vou cobrar uma pessoa chamando ela de usando questões que passam por machistas, tipo, trabalham como homem, deixa de ser mulherzinha, homofóbicas, falando, usando a orientação sexual das pessoas como um tom ofensivo, seu gay, enfim, ou capacitistas quando a gente está usando questões relacionadas à pessoa com deficiência, seu retardado, seu demente. Então, assim, essas são essas coisas que a gente vão levando as pessoas a situações que, na medida que isso vai se repetindo, a um ambiente isso insustentável de saúde. Então, é para essas questões que a gente precisa olhar. Gustavo e Letícia trouxeram aqui o exemplo perfeito em relação ao que a gente está trazendo aqui. Então, gente, que isso nos leva, né? Essa situação também não é uma situação individual de uma empresa. Porque, gente, os dados hoje, eles não estão nos mostrando situações individuais, eles estão nos mostrando o problema social do trabalho no nosso país. Então, a gente não está falando de uma empresa ou duas, a gente está falando que isso está acontecendo com uma frequência tamanha que a gente teve um aumento de pedido de afastamento de trabalho no último ano de 68%, gente. Teve um aumento de 2023 do Ministério do Trabalho para 2024 de 68%. E a maioria dessas pessoas são mulheres acima de 40 anos. Por quê? Porque, além disso, a gente tem uma questão de gênero aqui que a gente precisa olhar. As mulheres trazem um acúmulo das atividades, que não são só as de trabalho relacionadas às empresas, mas também do trabalho de casa. Então, que acaba ficando com toda a economia que a gente fala de cuidado, que as mulheres cuidam da casa, dos filhos, às vezes cuidam do marido também, né? Então, não se tem uma divisão. Talvez vocês digam, mas na minha casa isso não acontece, gente. Graças, que coisa boa que isso não acontece. Mas na maioria dos lares isso ainda acontece, né? Então, é para essa questão coletiva que a gente está olhando. E isso, gente, tem um impacto enorme na economia. Então, a gente teve uma mensuração aí de perto dos 3 trilhões aí de impactos na economia desses afastamentos, sem contar, gente, o impacto dentro das empresas, porque quando um colaborador se afasta, isso também gera um impacto em relação à produtividade do que ele estava entregando. Então, até ter outra pessoa para colocar no lugar, e se eu vou atarefar mais uma pessoa, talvez eu adoeça essa pessoa e ela também saia, então esses custos dentro da empresa também vão aumentando, sem contar também o custo individual quando eu adoeço. Quanto que eu gasto, gente,
E aqui não é nem as questões só externas de cuidado, né, de psicólogo, psiquiatra, medicação, mas é o meu custo mesmo, porque é a minha vida, a minha energia vital ali em adoecimento. Então, esse custo é muito maior. Mas quando mexe no bolso, né, o Estado ou as empresas, elas começam a se mexer. O Estado viu que essa conta estava ficando alta demais para eles, o que que acontece? A gente tem uma atualização da NR1. Então, a NR1, gente, que é considerada aí a norma-mãe das regulamentações laborais, ela tem uma atualização agora que as empresas deveriam atualizar até maio, mas nenhuma empresa estava ali conseguindo se atualizar, então conseguiu um prazo maior até o próximo ano para que incluam no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, questões relacionadas à saúde mental e riscos psicossociais dentro do trabalho, porque agora isso também é considerado um risco, né? Não só os riscos, é um risco também laboral dentro do trabalho. E o que que são esses riscos, gente? Os riscos psicossociais, eles afetam, então, a saúde mental e emocional das pessoas colaboradoras. Eu trouxe alguns aqui para vocês. E o que que é interessante a gente observar, gente? Quando a gente está falando dos riscos psicossociais, aqui existem exemplos, mas eles não significa que todos eles acontecem dentro das empresas e não significa que eles vão ter essas mesmas características. Por quê? Quando a gente faz o PGR, a gente precisa, dentro do planejamento, precisa se fazer um diagnóstico para saber qual que é os riscos que a empresa possui dentro das suas relações de trabalho. Então, podem ser alguns que estão aqui, mas podem surgir outros também. E a forma como a gente vai identificar vai exigir que a gente tenha também formas de tratativa de resolver esses riscos todos que a gente vai identificar dentro da empresa. Então, alguns riscos, e eles acabam sendo os mais comuns, pessoal. Também não vamos achar que todo mundo assim é tão especial e específico dos riscos, né, das relações de trabalho. Assédio moral, sexual, institucional, exposição constante a estresse, sobrecarga de trabalho e metas abusivas, ambiguidade de papéis e ausência de autonomia, ambientes discriminatórios e com exclusão social, falta de apoio da liderança e também relações de trabalho tóxicas. Então, essas são algumas, mas a gente pode ter aqui várias outras. E o que que as empresas, então, gente, elas são convidadas a fazer? Elas nem são convidadas, elas estão sendo pressionadas, né? Porque por convite também a empresa não vem. Não vamos, eu sempre digo, não vamos enganar que a gente ficou bonzinho do dia para a noite, né? Que nem Estado e nem empresa vai fazer isso por bondade, porque está olhando para as pessoas primeiro. Não que não existam culturas, gente, que olhem para as pessoas. Eu tenho muitas empresas que eu atendo que elas são incríveis em relação a isso. Mas existe sim uma pressão legal aqui de atualização. A maioria vai vir por pressão legal. O que que a empresa precisa fazer? Então, fazer esse diagnóstico, identificar esses riscos e entender quais vão ser as tratativas. Quais exemplos do que pode ser feito, gente? Empresa tem canal de denúncia? Como esse canal de denúncia acontece? Treinamentos, que tipo de treinamentos a empresa executa que pode ser uma forma de tratativa? Tem vários tipos, principalmente com liderança. Processos de encaminhamento. Então, a gente tem um ponto interessante aqui que eu já escutei essa pergunta, tá? As pessoas perguntam, mas agora precisa contratar psicólogo? Gente, que bom as empresas e quem pode contar com um psicólogo dentro da empresa, né? Isso é privilégio, mas não significa exatamente isso. E também não adianta colocar uma pessoa se não existe um processo todo construído de encaminhamento das pessoas individualmente e treinamento para que não vai cair tudo no psicólogo e a gente não está preparando a liderança, por exemplo. A gente tem que preparar a liderança, preparar melhor os times, porque entre pares também acontecem muitas situações complexas aí de assédio, e também canais de denúncia. Gente, canais de denúncia, eu já ouvi cada coisa, uma coisa pior que a outra. Coisas boas, uma coisa ruim. Então, assim, tem gente que coloca o canal de denúncia para dizer que tem muito cuidado, porque a gente precisa tratar, porque geralmente, gente, a gente já tem digamos assim, um olhar para canal de denúncia com muito preconceito, a gente não tende a acreditar que ele é efetivo. Então, pouquíssimas pessoas realmente usam o canal. E às vezes, quando uma pessoa usa, se ela tomou muita coragem para ir, significa que tem muitas outras que não foram ainda. Então, quando não é uma pessoa, essa pessoa só está representando talvez uma cadeia toda de pessoas que não conseguem, não teve coragem, porque a exposição das pessoas às vezes é ainda mais humilhante, porque é a vítima que está ali na situação, né? Então precisa ter um canal adequado. Eu já vi situações, gente,
Nunca direi de qual país e nem de qual tribo, tá? Mas o canal está lá no marketing, por exemplo, gente. A gente precisa tratar com profissionais adequados, multidisciplinares, muitas vezes ter canais com profissionais externos. É muito cuidado e precisa de muito sigilo para essas tratativas todas. E para a gente aquecer ainda mais, gente, a nossa conversa, eu escolhi três desses riscos psicossociais para a gente conversar, tá? Que é pensar, e ainda dentro desses três, gente, a gente poderia aprofundar e ir longe, muito mais. Mas Malone e Rodrigo disseram que eu não tenho assim a noite inteira. Eu poderia ficar aqui até meia-noite, mas não posso. Eles me deram um tempo aqui limite. Então eu vou falar com você sobre assédio moral e sexual. A gente vai olhar para relações tóxicas e segurança psicológica e pressões abusivas e ausência de liderança. Então, a gente vai olhar para esses três temas. Só que antes, deixa eu só ver, meninos. Malone e Rodrigo, vocês gostariam de fazer uma fala, porque vocês tinham me perguntado antes ou depois? É, como já é 19h52, Silvia, acho que pode ir. E aí no final a gente faz a fala, pessoal, que vai do sorteio do livro, que quem estiver até o final vai participar do sorteio do livro. E também a gente fala aí do cupom das turmas de Mindfulness. Mas pode tocar, Silvia. Então, tá bem. Gente, fiquem, porque esse livro eu também estava querendo ganhar ele. Vai que eu tenho sorte hoje, né? Tá muito bom. Eu sou muito fã do trabalho dessas pessoas aqui, são incríveis. Gente, então vamos avante aqui. Depois podem me falar depois em relação a tempo também aqui, Malone, Rodrigo, se eu estiver me passando demais. Mas, gente, então, para a gente falar aqui dos três riscos, eu vou começar com a questão do assédio moral e sexual, que a gente escuta muito no nosso dia a dia, e as empresas têm muita dificuldade de trabalhar esse tema. Então, assim, eu escuto também muita coisa em relação a isso. Mas, rapidamente, para trazer para vocês a diferença entre assédio moral e sexual, o assédio moral, gente, é uma conduta de constrangimento no ambiente de trabalho e que ele se prolonga repetidamente, várias vezes em relação à pessoa. Ele tende a acontecer mais entre liderança e liderado, justamente pela questão, pela característica desses constrangimentos, né? Que é muitas vezes contestar, ficar criticando constantemente o trabalho da pessoa, nunca tá bom, né? A pessoa vai lá, entrega um projeto, não tá bom. Nunca tá bom e a pessoa não sabe o que é que ela tem que fazer. Chega um momento que a pessoa fica pensando, tá, mas o que que de fato tem que entregar? E a pessoa fica lá refazendo e retrabalha e refaz e não entende o que está acontecendo. Brincadeiras, gente, cotidianas de. E eu sempre digo, tem um ponto, gente, que assim, talvez seria um ponto inicial de trabalho, que é uma conscientização assim, ó, que não precisa nem ter a consultoria de fora para trabalhar dentro, que é cuidado com as brincadeiras. Eu sempre digo, gente, uma brincadeira que passa pelo corpo de outra pessoa, seja em relação à orientação sexual, gênero, questões de deficiência, biotipo, raça, racial, de etnia, a gente não deve fazer, porque isso é ofensivo. É muito ofensivo. E dependendo da situação que isso estiver acontecendo, isso é criminoso também. Então, as pessoas dizem, ah, mas tá chato, não dá para fazer brincadeira. Esse tom de brincadeira nunca deveria ter sido aceito, né? Só que como antes a Letícia estava falando, tem coisas que passavam e a gente deixava passar. Hoje, cada vez mais, a gente tem consciência dessas situações e a gente não pode deixar isso passar. Porque muitas vezes as pessoas ficam sofrendo silenciosamente dentro do trabalho, de formas repetidas, a pessoa adoece e a gente não sabe o que aconteceu. Mas quanto que esse ambiente, ele humilha exatamente esse modo da pessoa ser. E nós, dentro do Brasil, a gente tem um comportamento xenofóbico também quando a gente pensa em relação a diferenças de estado, né? Como que a gente olha para pessoas de outros estados. Então, também um ponto de atenção. Também sobrecarga aqui, quando a gente está falando de tarefas ou de sobrecarregar uma pessoa com tarefas, ou às vezes deixar a pessoa no ócio. Não sei se vocês já passaram por isso. A pessoa de repente tem muito, muito trabalho, porque agora eu quero ver essa pessoa entregar. Ou deixa a pessoa sem nada, ela nem sabe o que que ela tem que fazer mais dentro do trabalho. Ou divulgar boatos, fofocas entre as pessoas. E quando a gente está falando do assédio sexual, a gente está falando da importunação sexual, gente. E às vezes um único ato já caracteriza assédio sexual e isso já é criminoso. Então, isso não precisa acontecer de formas repetidas. Então, aquelas coisas, gente, de condicionar a promoção, algum tipo de favor sexual, ou de abraços, toques no corpo da pessoa, ou carícias sem consentimento, ou as brincadeiras inconvenientes de tom sexual,
ou muitas vezes de mostrar conteúdos de tom sexual sem consentimento, sem nenhum tipo de, sem ser oportuno, não tem nada a ver com o contexto de trabalho. Então, esses exemplos todos vão caracterizando esse assédio moral sexual. E, gente, e por que que as empresas têm medo de tratar esse tema? Por quê? Muitas vezes, gente, a empresa traz isso, não sei se vocês já escutaram, ela tem medo de trabalhar esse tema dentro da empresa porque ela acha que se as pessoas tiverem mais consciência do que é assédio moral e sexual, elas vão usar isso contra a empresa. Então, assim, as pessoas agora vão começar a denunciar, então, qualquer coisa, porque não tem consciência, não sabe o que isso acontece. Então, muitas vezes tem medo que as pessoas vão usar isso contra a empresa, não sabem, não tem canal de denúncia estruturado e aí não sabem onde é que as coisas vão acontecer. Elas acham que vão levar mais processos, enfim, a empresa fica achando que tudo vai ser usado contra ela. E eu sempre escuto, não temos maturidade para tratar desse tema, não é o momento. Vocês já escutaram isso? Quem trabalha aí em mundo ambiente corporativo? Escuto muito, gente, e é lamentável escutar isso, porque, gente, a prevenção que vem do lugar da conscientização, sensibilização de treinamento é a melhor forma de prevenir e de conscientizar as pessoas. E não é conscientizar para as pessoas denunciarem. Muitas vezes, para elas mudarem de atitudes que nem sempre as pessoas estão entendendo ali o que está acontecendo. Então, muitas vezes, para construir limites também dentro das equipes e das relações. E sempre eu falo, gente, vamos começar pela liderança. Se trabalhar com a empresa toda, a gente não quer começar nesse momento, a gente pode começar com a liderança, né? Vamos começar a trabalhar a liderança, trazer para elas o que que é assédio, justamente para estabelecer esses limites. Qual que é o impacto para as pessoas? Quem vocês acham que mais sofre assédio dentro das empresas, gente? Segundo pesquisas, os grupos que mais sofrem são os grupos minorizados, que vão ser principalmente as mulheres. Então, os números aí mostram que são as mulheres, pessoas negras, são pessoas com deficiência. Então, a gente vai vendo os grupos, algumas agendas, alguns temas que a gente trabalha em paralelo, eles têm os lugares que eles se encontram, como diversidade e inclusão. E aqui, gente, a Simone de Beauvoir nos traz algo que eu acho incrível. Ela diz que não há crime maior do que destituir o ser humano da sua própria humanidade, reduzindo a condição de objeto. As pessoas em situação, gente, de assédio que estão vivenciando isso, não há algo pior, gente, do que ferir a dignidade humana, tornando a pessoa um objeto e distanciando desse olhar nosso, né, enquanto pessoa. Então, a partir disso, gente, eu vou para o segundo o segundo risco aqui que eu trago para vocês, que é em relação à questão das relações tóxicas e de segurança psicológica. E para falar disso, eu estou trazendo outra mulher aqui, que é a Amy Watson. Agora, às vezes eu troco os nomes, mas é a Amy Edmondson. Ela tem um livro muito bom que é, gente, Organizações Sem Medo. Lembrei. Esse livro é muito bom e ela foi uma das percussoras desse entendimento de segurança psicológica dentro das relações de trabalho. Por quê? Lá na década, vou contar rapidinho isso para vocês, nos anos 2000, o Google tinha equipes. E ela entrou para justamente, ela é uma professora de Harvard, entrou para analisar por que existiam equipes dentro do Google que performavam, entregavam muito resultado e outras equipes com as mesmas condições de estrutura entregavam muito menos. A partir disso, eles começaram a entender que a diferença entre isso tinha a ver diretamente com os níveis de segurança psicológica, ou seja, equipes com maior nível de segurança psicológica, as pessoas entregavam muito mais, porque existia um ambiente seguro para as pessoas assumirem riscos, serem quem são. E o que que ela traz aqui, gente, que acho que para a gente entender que são relações tóxicas, a gente precisa olhar sobre o que que é uma segurança psicológica. Porque tem gente que fala de segurança psicológica e vira quase que, assim, essa analogia que eu vou usar não é boa, porque aí vai em encontro de outra coisa. Mas é como se fosse o ar, assim, né? Ah, tá ali, vai chegar naturalmente, né? A gente pensa e acontece, mas não acontece. Precisa ser pensado, estruturado com intenção. Então, gente, a segurança psicológica é essa crença compartilhada em que o ambiente de trabalho ele assume ou ele permite que as pessoas assumam riscos psicossociais. O que que são riscos? Riscos interpessoais, não psicossociais, interpessoais. Por exemplo, gente, quem trabalha com equipe, tem gente dentro da equipe, gente, a gente está numa reunião.
para as pessoas se exporem numa reunião, dar sua opinião, discordar de uma opinião, esse ambiente tem que ser seguro para essa pessoa fazer isso. Digamos, hoje à noite eu me sinto num ambiente seguro, porque algumas pessoas que estão aqui me trazem muito esse lugar, essa sensação de segurança. Estar no ambiente de trabalho é a gente se sentir dentro de uma equipe que te traz esse lugar de segurança, que você pode discordar e você não vai ser humilhado por discordar. Então, isso é muito importante, gente. E as pessoas se sentem à vontade para discordar. E não é nada melhor numa equipe se todo mundo. Gente, quantos acidentes de grandes empresas a gente viu aí nos últimos anos? Eu não vou citar para não botar o nome de ninguém aqui, poderiam ser evitados, talvez, se essas equipes internamente, porque sempre tem alguém que vê o erro acontecendo, gente, é impossível. As empresas são enormes e os erros acontecem. E a gente pergunta, nossa, será que ninguém viu isso acontecer? Ou aquelas propagandas que são altamente canceladas depois. E a gente pensa, mas será que ninguém dentro dessa empresa pensou? Às vezes não, quando todo mundo é muito igual, né? Aí que é importante a diversidade, para a gente pensar coisas, pensar a partir de outros lugares, né? Mas será que ninguém pensou sobre isso? Então, muitas vezes a segurança psicológica é as pessoas trazerem esses pontos. Olha, acho que o que você está fazendo aqui pode ser um grande problema para a empresa. Então, essa é a segurança psicológica. E o Timothy Clark, gente, ele é um outro professor de Harvard, ele é de Oxford, que é consultor, e ele também fala de ambientes em que a vulnerabilidade ela não é punida, ela é premiada. E a vulnerabilidade, gente, é também a capacidade das pessoas poderem se expor, né, sem esse prejuízo de ser humilhadas, por outras pessoas sem serem penalizadas. Gente, já vi e já passei por equipes também em que quando uma pessoa errava na equipe, ela ficava ali, olha, por muito tempo como que com escrito na testa dela, a pessoa errante. Porque aí não se dava nenhum outro projeto para a pessoa fazer, porque ela parecia que ia errar em tudo, mas ela errou num único projeto. Então, olha o problema da pessoa de a gente aprender a usar a vulnerabilidade, a gente pode aprender e aprender rápido com isso, mas não significa que a gente vai lá punir a pessoa a ponto de não confiar para ela mais nenhum trabalho. Então, isso é muito importante. E eu trouxe aqui para você, gente, quando a gente está falando de relações tóxicas, a gente está falando desse nível aqui, gente, de exclusão, que é anterior a qualquer nível de segurança psicológica. E a exclusão, gente, geralmente ele é o que é a base de é uma base de relação tóxica de trabalho, porque a gente vive ali uma relação de equipe em que as coisas não fluem, não existem conversas, mas existem situações ali de exclusão, exclusão de concordâncias, de opiniões, de pessoas, de corpos, de formas de existir. Malone, você está com a mão levantada. Obrigado, Silvia. Só para combinar com o pessoal, nós passamos um pouquinho, pessoal. Se vocês podem ficar até às 8h10, aí a gente faz o sorteio e faz mais ainda um outro sorteio também. Tá? Então, só mais 10 minutinhos até às 8h10, só para a gente aproveitar que tá muito bom o conteúdo e a gente fez uma dinâmica diferente ali, mas foi muito legal, tá? Tá bem. Obrigada, Malone. Gente, então eu vou fechar essa parte aqui e aí eu vou para a seguinte aqui. Mas só para mostrar para vocês que em relação à segurança psicológica, a base inicial aqui que a gente precisa olhar é onde que está a minha equipe e minha empresa. Será que a gente está na zona da exclusão da relação tóxicas? Será que eu estou na zona da segurança da inclusão, que a pessoa se sentir, gente, que a vida dela, ela pode existir dentro dessa empresa? E olha, gente, não é comum isso acontecer. Tem muito lugar que a existência das pessoas, ela é negligenciada o tempo todo. Segurança do aprendiz, gente. Segurança para aprender, né? De errar e aprender. Segurança de colaborar, de sentir que eu posso colaborar com a minha equipe. E segurança do desafiador. Esse é o nível mais alto. Tem muito lugar que quer inovar, gente. Para a gente inovar de verdade, a gente tem que estar no lugar do desafiador. Sabe por quê? Desafiador, gente, geralmente para inovar, a gente precisa questionar o status quo. Para criar algo novo, a gente precisa olhar para o que está sendo construído e pensar esse pensar fora da caixa, nem vou dizer, porque isso aí já meio que caiu, já virou estigma, né? Mas a gente precisa trazer novas ideias e a liderança precisa também nos defender nesse lugar. Então, a liderança tem um papel muito importante aqui para a inovação acontecer. E, gente, eu vou interromper aqui só para mudar um pouco aqui a minha apresentação, mas em relação à segurança psicológica, ela é muito importante para a gente pensar
um pouco sobre esse ponto que eu trouxe para vocês. E aqui, para a gente falar do último, vamos voltar aqui com vocês. Depois eu vou compartilhar esse material aqui, e aí vocês estão vendo aqui minha tela? Não, né? Então, gente, o terceiro aqui dos riscos que eu trouxe para você são as pressões e metas abusivas e a ausência da liderança. Lá no caso inicial que eu trouxe, eu falei que a liderança com vocês, que ela não costumava ficar com a equipe. Gente, é impossível, mas acontece. A liderança precisa estar junto com a sua equipe, né? Uma liderança que fica isolada, como é que a gente vai cobrar? A cobrança não está errada, a gente precisa cobrar, como eu falei. A questão é como que a gente faz isso. Mas como que a gente vai fazer com uma liderança que fica ausente, que fica sempre na sua sala, distante e não está junto com a equipe? Então, aqui tem algo que é importante, gente, que é a geração Z, é que eu falei, de trazer o desconforto. Essa pesquisa ela é recente da PwC, depois eu posso compartilhar com vocês, mas está na internet também, que é sobre diversidade geracional. E aqui, pesquisando, a pesquisa com a geração Z diz o quê? Que 72% aqui da geração toparia permanecer mais tempo nas empresas se tivessem possibilidade real de mais flexibilidade de horário ou ambientes menos insalubre do ponto de vista de saúde mental. Então, tem até um vídeo aí que viralizou no TikTok, porque a geração Z está viralizando no TikTok em relação à questão de trabalho, que a pessoa diz assim: ah, isso de se não aguenta, pede para sair, não cola mais em mim. Então, gente, tudo aquilo que a gente diz às vezes, ah, mas eu trabalhava doente e ia mesmo assim, ah, mas se tinha que trabalhar depois do horário eu ia. Geração Z está trazendo. Não estou falando que todo mundo é assim, porque generalizar não ajuda a resolver, mas que estão vindo bons questionamentos para a gente pensar a forma como a gente pensa as relações de trabalho. E, gente, para concluir aqui, tem um outro ponto alarmante que é a questão da solidão, e que também afeta as relações de trabalho e a saúde mental. Porque, gente, a gente está vivendo o que a gente está falando de saúde mental, sabe qual é o novo momento da saúde mental? É falar da solidão. Porque a gente está vivendo uma epidemia de solidão, principalmente no trabalho. Então, tem outras pesquisas que dizem aqui o impacto disso no bolso das empresas também, quando a gente não estimula a construção colaborativa, a relação das equipes e quanto isso pode trazer de mal para as pessoas e para as empresas. Então, gente, para a gente concluir, nos meus 2 minutos de pitch final aqui, eu quero trazer para vocês que a liderança e o RH têm um papel muito importante nesse trabalho, porque a gente precisa sim treinar a liderança, treinar a RH, construir processo e pensar sim, gente, nesse bem-estar, e a gente precisa olhar tanto para as relações coletivas quanto para o indivíduo. Nunca vamos ficar apenas numa única perspectiva. E também considerar sempre a cultura, a equipe, qualquer estratégia da empresa. E eu acredito aqui para a gente, como isso também é inspirado no Dejurs, que se o trabalho ele pode adoecer, ele também pode nos curar, porque o trabalho é a nossa fonte criativa. E cuidar da saúde mental no trabalho é mais do que oferecer apoio individual, tá? É repensar a forma como a gente vive, como a gente cobra, como a gente lidera, ou até como a gente silencia diante dos fatos que a gente vivencia no dia a dia. E a Maya Angelou, que é brilhante, nos diz o seguinte, gente, de tudo que a gente está aqui conversando, as pessoas elas podem não lembrar exatamente do que a gente fez, ou que a gente já falou, mas elas sempre lembrarão de como você as fez sentir. Isso tem a ver tanto numa perspectiva individual de relação, quanto da nossa relação com as empresas que a gente passou. Então, eu finalizo isso. Se quiserem continuar essa conversa, vou adorar. Se quiserem me levar para as empresas de vocês, também vou adorar, porque eu adoro fazer esse trabalho, então me chamem. E concluo aqui brilhantemente com a Maia, que eu gosto, e deixo os meus contatos para vocês aqui compartilhados. E agradeço aqui a presença de vocês e vou passar para o Malone aqui novamente. Silvia, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Sempre uma alegria te escutar. Então, depois, pessoal, quem se inscreveu, nós vamos mandar por e-mail os contatos da Silvia, essa apresentação. E esse é só o início da parceria, viu? A gente vai fazer mais parceria com a Zufa aí para outras atividades. Sem muitas delongas, eu vou fazer então dois encaminhamentos aqui, pessoal. Eu já coloquei no chat, nós abrimos agora para vocês que estão aqui na Masterclass um cupom com um baita desconto para as próximas turmas de mindfulness e meditação.
Então, para o mês que vem, vamos ter duas turmas. Ó, mais uma vez, Silvia, muito obrigado pela tua Rony, fala. a gente tem, Oi. a gente tem que tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, então, e o Rodrigo vai nos ajudar aqui, tirar foto. Vou mais uma vez te agradecer, Silvia, agradecer a vocês que estão hoje aqui. Já tem pessoas que estão participando de várias lives aqui, a nossa terceira Masterclass. Também já vou convidando, obrigado, Rodrigo, nossa próxima Masterclass do mês que vem. Quiserem já colocar na agenda de vocês, dia 31/7, das 19 às 21. Vai ser 2 horas, por quê? Nós vamos falar de Ikigai na prática. Então, além de entender um pouco o que que é o Ikigai, o que que é essa metodologia japonesa, nós vamos praticar. Vai ser bem um workshop também. Nós vamos conversar e vamos praticar com a ideia que todo mundo já saia com um projeto do seu Ikigai. Quem não sabe o que que é Ikigai, Ikigai é uma metodologia japonesa para pensar o seu propósito, os seus sonhos, a sua vida, também com carreira e trabalho. É só seguir a gente no Instagram, inspirare.psicologia, que lá a gente divulga. Também as nossas duas turmas aí de Mindfulness, que vai ser com eu e o Rodrigo para conduzir. Rodrigo, pronto e operante para foto? Vamos lá. Peraí. Mais alguém quer abrir a câmera? Ainda dá tempo. Um, dois, três. Agora sim. Se preparem. Sorriso. Aê. Oh, coisa linda. Vamos mandar também no e-mail, viu, pessoal? Vocês vão receber um e-mail de avaliação com os conteúdos da Silvia, contatos dela, as nossas promoções aí para o próximo mês, o calendário da Inspirare e essa foto. E também um pedido para vocês nos ajudarem a melhorar, dicas aí de como a gente pode melhorar as nossas masterclass. Quem tá no sul, se aqueça, quem tá aí para cima, aproveitem. Meus Beijão, conterrâneos de turma. BH, Os pessoal de obrigada por BH. estar aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado.